São Paulo deve ir a campo hoje com um time totalmente reserva. Totalmente? Pensando no clássico? Pensando no clássico. Porque teve um desgaste acima. O que São Paulo detectou? O departamento físico lá, fisioterapia, preparação física, detectou que houve um desgaste acima do normal no jogo contra o Bahia. E de fato, o Caleri estava batendo com a cabeça na grama, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Pô, o jogo foi corrido, velho. Corrido, pegado. O time do Bahia fisicamente é muito forte. É forte. E tá descansado, né? Mais descansado que o São Paulo. É. Faz diferença. E aí você vai jogar em Itaquera, domingo, lá na Neoquímica, lá a bola corre, a grama. Verdade. Vai estar chovendo, previsão de chuva pro jogo. Ah, é? O São Paulo dá folga para os jogadores, ou pelo menos descansa os seus jogadores, contra o Higgins, que você vê aqui, exatamente pensando nesse jogo. Porque assim, ó, vamos lá, ninguém dentro do São Paulo vai admitir isso ou vai falar publicamente isso. Mas o resultado contra o Corinthians, ele interfere no futuro do São Paulo. Ele interfere na sequência do São Paulo até a parada da Copa. Então, hoje, contra o Higgins, que é um time tecnicamente inferior, que você já jogou contra ele, você conhece, não é aquela coisa de você ter que buscar informações e tal. Você já jogou contra ele, e aí você coloca uma molecada. Assim, por exemplo, o Osório é um dos zagueiros hoje titular. O Osório é um moleque da base, que é uma promessa lá e tal. O Igor Felisberto, que é um moleque também que é todas as seleções de base, lateral direito, deve jogar. Então, assim, tô falando de possibilidades que o Roger tem ali para escalar e que deve se confirmar mais tarde. Então, assim, aí você ter o time descansado, relativamente descansado, faz a diferença. Porque, assim, vamos lá, vou falar de situações hipotéticas. Toma uma pancada do Corinthians, a árvore volta a balançar. Balança. Porque você toma um gol no final contra o Bahia. É verdade. A Sul-Americana, o resultado já está feito. Aí, sei lá, que acontece um empate horroroso hoje no Higgins, lá em Rancagua. A árvore vai balançar muito. Se empatar hoje lá? Não, né? No Corinthians, estou falando. A situação de perder no Corinthians, entendeu? Sim. Não, mas hoje não tem interferência, né? Não. A não ser que você perca, mas é o conjunto da obra. É o conjunto. Os últimos 3 jogos, tomou um gol no final. Jogou mal em Rancagua. E aí toma um sapeca aí do Corinthians. Não, faz barulho. Aí começa a balançar a árvore de novo. E o que o São Paulo não quer hoje, porque hoje existe uma convicção do Arri Macias, presidente, junto com o Rui Costa e com o Rafinha, de que não tem que mexer na comissão técnica, de que tem que dar tempo ao trabalho. Mas a pressão externa, ela fica insuportável quando você não tem o resultado. E com o Roger, resultado ruim tem peso 2. Tem. E o próprio Roger sabe disso. A própria comissão técnica sabe disso. O próprio presidente Arri Macias sabe disso. Então, por isso essa cautela e essa estratégia de hoje você segurar os jogadores, dar descanso, para você poder ir para a Neoquímica Arena jogar contra o Corinthians e ser aquele jogo tenso, porque vai ser um jogo tenso. Claro que vai. Não, e o São Paulo tem equilibrado muito bem essa questão de sul-americana e brasileiro. Até aqui tem equilibrado muito bem. Eu entendo assim, pelo menos. E assim, a torcida do Corinthians é uma torcida que apoia os 90 minutos, mas acaba o jogo, você perde pro teu rival, que normalmente não ganha, só ganhou uma vez na vida, lá na Neoquímica Arena, cara, também tem barulho, porque o Corinthians está na zona de rebaixamento. Isso. Os caras não querem saber que tá bem na Libertadores, beleza, mas o brasileiro. E aí? Então, assim, um jogo, o jogo de domingo, 6h30 na Neoquímica Arena, vai ser um jogo muito tenso. Muito tenso. Uhum. Hernan, desde ontem, estão perguntando muito aqui no chat de Cebolinha, tá? Se teve alguma história, se virou ou não. E uma coisa também, viu, Bruno? Cara, o Arboleda, ele postou a foto com quem? Com o Mike? Mike. Pô, o Mike... Não era melhor evitar? Foi o Mike. Era melhor evitar? Foi o Mike que postou e o Arboleda repostou, meu filho. Mas peraí, a torcida tá muito feliz com o Mike? Já estava? Cara, o Mike é uma incógnita dentro do São Paulo. O Mike é um jogador que teve as suas oportunidades com o Hernan Crespo, depois ele deu uma sumida. Não vou cravar aqui, porque assim, o jogador
já se viu num furacão de críticas internas, tá? De dentro do clube, e críticas que, obviamente, o torcedor quer saber o que acontece com o Mike. Assim, bola ele tem, mas é um jogador que, o que eu ouço nos bastidores do São Paulo, é um jogador que precisava ser um pouco mais regrado, no sentido, assim, de cuidar da carreira mesmo. Sabe aquela coisa do entorno, família, do cara ter uma carreira mais sólida, ainda mais um moleque que está subindo o profissional do São Paulo, vestindo uma camisa pesada como a do São Paulo. Tem essa oportunidade. Aproveitar mais as oportunidades. Aí o cara ouve isso e vai lá e mete a foto com o Arboleda. Então... Não se ajuda, né? O Arboleda é um jogador que hoje está afastado, que o elenco do São Paulo... do São Paulo, ele se queimou com os líderes do São Paulo, e aí tu posta uma foto com o Arboleda, isso não caiu bem internamente. Não caiu? Não caiu bem internamente. Essa foto não caiu bem. Porque assim, primeiro, o Arboleda é um jogador que abandonou o clube 30 dias. Voltou, resolveu, tomou uma bronca, vai fazer exame, vai voltar a treinar em horários alternativos e tal. E aí vão ver o que vai fazer na janela, o cara vai postar. Você pode ser brother do cara. E eu ia chegar nisso. Você Cara, você pode ser... estar junto, aí cada um tem a relação ali com o clube, é outra história. Mas assim, se preserva, né? Se preserva, exatamente isso, essa frase que eu ouvi. O Mike precisa se preservar no momento desse. E assim, já faz tempo que ele está numa transição de física e tal, de uma lesão que ele teve, e é um jogador que não vem sendo relacionado. Então, assim, um jogador que está vivendo um momento que ele está vivendo, é um jogador que precisava mostrar mais no dia a dia, mostrar mais nos treinamentos. E obviamente, o Mike foi relacionado para o jogo contra o Vasco. Eu me lembro que eu encontrei com ele lá. E assim, é um jogador que quer ter oportunidades, é um jogador que quer jogar, mas ele também precisa mostrar que pode brigar por essa lateral direita. Sim, né? Até porque ficou essa indefinição ali da época até do Mailton, que chegou e não ficou, né, Bruno? Aí tem o Cedric, aí ficou assim, essa posição ficou um pouco ali, um pouco vaga, não ficou, Hernan? Assim, né, aberta, não é, Bruno? E aí é isso, é o de fato se preservar, não é, Bruno? Eu juro que entendo, claro que eu entendo, não só a opinião de vocês, mas como o São Paulo enxerga, mas eu não consigo alinhar nesse discurso. O Arboleda não é criminoso, o Arboleda não matou ninguém, então se o cara gosta do Arboleda e quer publicar, por mais que eu entenda a revolta que isso causa no torcedor, nos dirigentes do São Paulo, eu não vou recriminar, eu não vou crucificar o jogador. Eu acho que se ele gosta, tem que publicar. O Arboleda, enfim, como eu disse, não é bandido, errou dentro do São Paulo, tem lá os seus problemas, mas se eu comprar muito a versão de que não deveria, aí eu vou muito contra aquilo que eu penso em relação à sociedade. Enfim, desculpa, não queria jogar aqui a carta Bruno Andrade, mas joguei. Não, mas é um outro ponto. Eu só acho que... Aí eu tenho até um outro lado, tá, Bruno? Talvez se o Arboleda é tão amigo dele, tão parceiro dele, podia falar assim, não precisa. Os caras já estão bravos comigo aqui, pô, você tá buscando também, seu espaço, claro. Desencana. Acho que tem esse outro lado também de pensar assim. Assim... Não, totalmente. O que óbvio que... Não, também não discordo totalmente do Bruno também, claro. A rede social é do Mike, ele faz o que ele quiser. Claro, e eu entendo também esse lado do Bruno, né? Pô, o cara tá junto e tal, mas eu acho que pra sequência, pro ambiente dele no clube, seria melhor se preservar. Sim, mas é exatamente isso. É exatamente isso que eu ouvi. Tô com... Não sei se é medo a palavra, mas assim, não existe mesmo chance de vai passando um tempo e estamos precisando de um zagueiro, já tá aí mesmo. Hoje é uma possibilidade que não está sendo cogitada. Tá. Essa é a real. E eu entendo os motivos. Mas aqui no futebol a gente já viu isso acontecer, né? Cara, daqui a pouco muda o técnico, daqui a pouco muda o presidente, daqui a pouco... Hoje, vamos lá. São Paulo não tem zagueiro. São Paulo deve jogar com Sabino e Osório, enfim. Não tem zagueiro. Os caras estão machucados. Você tem um zagueiro do porte do Arboleda, que o mercado observa, que o mercado quer. Aliás, você pode me perguntar depois da questão do Atlético Paranaense. Boa. Que o mercado quer. Por que não? Mas assim, é um processo, não adianta. É um processo de você convencer a torcida, de você limpar uma imagem do jogador.
Então, assim, tem vários aspectos ali. Não é simplesmente, ó, toque de mágica, Arboleda, pumba! Voltou a ser o Arboleda de tempos áureos aí, de ser uma unanimidade na torcida. Muito se perguntou quem vai pagar o salário do Lucas Moura enquanto ele estiver parado. Tá. Não, parado não, né? O cara tá tratando, ele tem uma lesão grave. Se recuperou e tal da cirurgia, depois ele já vai começar o processo de recuperação. Começou a ter uma teoria de que haveria uma espécie de seguro para pagar o salário enquanto ele estiver machucado e se recuperando da cirurgia. Não, o São Paulo é que vai arcar com o salário do jogador machucado. Existe essa história de seguro? Existe. Mas dificilmente os clubes no Brasil fazem esse tipo de seguro porque ele é muito caro, ele é muito elevado. Então, assim, para você ficar pagando um custo elevado de um seguro e o jogador está jogando bem, está voando fisicamente, os clubes têm optado, isso não estou falando o São Paulo é um deles, mas normalmente os clubes não têm optado por esse seguro, eles preferem correr o risco, que ninguém entra em campo pensando que vai ficar 9 meses parado, né? Claro. Então, assim, o São Paulo não faz seguro com os seus jogadores, outros clubes também não fazem, e nesse caso do Lucas Moura, o São Paulo vai pagar o salário enquanto ele estiver se recuperando. O tempo que ele tiver para se recuperar e voltar a jogar, ou enfim, no final do ano tem a questão contratual da renovação ou não, mas o São Paulo é que paga, não tem seguro, não existe esse seguro, não foi feito esse seguro porque, de fato, financeiramente é um custo muito elevado e que os clubes preferem não ter. Preferem, nesse caso, não fazer. Ele já foi pra Na casa, Europa né? tem... E por isso eu levantei essa bola na semana passada, né? Na Europa, muitos jogadores, dependendo da lesão, da gravidade, é o seguro que cobre. Me recordo perfeitamente aqui em Portugal, o Renato Sanches, enfim, jogador que foi campeão europeu com Portugal e tal, ele quando se lesiona no PSG, a informação que eu tenho e tinha na época é que o seguro pagava a recuperação dele. Mas como bem disse o Hernan, muitas vezes então o seguro é muito caro e no futebol brasileiro não há essa possibilidade de ser colocado um pouco de lado. Sou de Uberlândia, estou vendo vocês, sou vascaíno, tamo junto. O Vasco venceu mais uma ontem, hein? O Everton é líder do grupo, hein? Lá na Sul-Americana. O pessoal tá pedindo também para atualizar só se tem alguma coisa do Scarpa. Podemos falar. Não tem? Com o São Paulo? Com o São Paulo. Nada, zero. Zero com o São Paulo, tá? O Scarpa sempre foi monitorado pelo São Paulo. Na última janela chegou até ter consulta. Ah, é? Mas não, por agora, zero. Falar que tem uma conversa, negociação, troca de Arboleda por Scarpa, zero. Tá, não zero. Assim como não tem nada do Atlético Paranaense com o Arboleda. Não tem também? Não tem, tá. Não tem. O São Paulo não foi procurado por nenhum clube. O que tem é muita sondagem para o empresário do Arboleda, o Pepe Chamorro. E isso foi citado, inclusive, na reunião com o Rafinha e com o Rui Costa. Então, assim, hoje, negociação para contratar o Arboleda, o São Paulo não tem... Porque o São Paulo é detentor dos direitos do jogador. Então, assim, para fazer qualquer tipo de negócio, para fechar, assinar, bater martelo, você tem que falar com o São Paulo. Porque o São Paulo, obviamente, como tem contrato com o atleta, vai querer uma compensação financeira. É o que vai ser discutido, por exemplo, quando tiver a abertura da janela. Ou se algum clube quiser se adiantar e abrir negociações com o Arboleda, tem que abrir necessariamente com o São Paulo. E o São Paulo não recebeu nenhuma oferta, nenhum contato de nenhum clube até a presente data. Tá, até esse momento. Agora, meio-dia e 29, até agora nada. Até agora nada. Como também não tem negócio, o Marcos Antônio vai pro Flamengo e Cebolinha vai pro São Paulo. Não tá uma coisa ligada à outra, você já falou aqui, né, Hernan? Não tá ligado. Não tem, tá. E aí, vamos lá, né? Vamos lá, deixar bem claro aqui o que eu venho falando. O São Paulo tem um treinador que não se sabe o futuro. Pelo menos a tendência assim, a diretoria, o presidente Maciço quer segurar. Mas a gente sabe que depende de resultados. Uhum. E aí, vamos falar de hipotético aqui, tá? De situações hipotéticas. Sai a comissão técnica, fica a diretoria. Então, assim, cara, como é que você vai, antes da janela, saber o que vai ser, qual vai ser o futuro? É aquela coisa do que você falou do Arboleda. Você não sabe quem é que vai ser o técnico amanhã, se muda,
Futebol é muito dinâmico nesse sentido. A gente já viu esse tipo de história. Aí depois muda e, mas era outro técnico, era outra direção. O técnico novo faz questão. Isso. O problema era com a direção antiga, agora o ambiente é outro. Por isso que a gente está trazendo o que é de hoje.